Vamos falar agora de alguns corolários fantásticos do teorema que provamos, que dá um critério de integrabilidade de Riemann para funções reais. Então, o primeiro corolário é o que já tínhamos falado, é do corolário 1, que toda função contínua é integrável, né, no intervalo AB, e se for contínuo por pedaço também, né? O mesmo acontece toda função contínua por pedaços, contínua por pedaços também é integrável. Isso certamente é porque o conjunto dos pontos de descontinuidade vira finito e um conjunto finito é de medida nula, certo? Próximo corolário era sobre a função característica de um conjunto, né? Se A é subconjunto de R, suponhamos que A é dentro A B, por exemplo, a característica de A é integrável C, somente C, a fronteira do conjunto A tem medida nula, certo? Por quê? Porque exatamente a fronteira do conjunto A é o conjunto dos pontos de descontinuidade dessa função característica. Lembrando, característica num ponto é 1 quando x pertence a 0 quando x não pertence a A, certo? Então, por exemplo, um conjunto, digamos, A, aqui, conjunto A, vamos supor que esse conjunto é intervalo aberto, por exemplo. Todo ponto x aqui vale 1, certo? Na fronteira, aqui no caso, vai valer 0, certo? Porque não está no conjunto. E fora também, vale 0. Então, essa é uma função, por exemplo, função característica aqui no caso do intervalo, digamos, 0, 1 aberto, vai valer 1, certo? No 0 vale 0, aqui é aberto, aqui também é aberto, aqui é fechado e vai ser 0 sempre. Então você vê que o conjunto dos pontos da descontinuidade da função é exatamente fronteira do conjunto. Bom, eu fiz um exemplo, mas não é difícil para você ver que sempre é isso, para qualquer conjunto A. Só usa a definição da fronteira para provar isso. Então, próximo corolário 3, toda função, isso aqui é bem útil, toda função monótona é integrável. Tá? Então, por exemplo, aquela função escada de Zeno que eu coloquei, a função escada era uma função monótona, né? Essa é uma função monótona, crescente no caso, é uma função integrável. Por que toda função monótona é integrável? Isso porque a gente deve ter visto no curso de análise 1 que toda função monótona, pontos de descontinuidade, o conjunto do ponto de descontinuidade é enumerável. Então, novamente, todo conjunto é enumerável, tem medida nula. Então, pelo critério, essa função é integrável. Ok? É bastante poderoso esse critério de medida nula do conjunto dos pontos de descontinuidade. Ok. Aí aparece uma coisa de natureza mais algébrica, que é o produto das duas funções. Então, se f e g são duas funções integráveis, então f vezes g também é integrável. Bom, a demonstração desse aqui é curta, mas vale a pena a gente falar. Se você pegar duas funções integráveis, ambas vão ser limitadas,
f vezes g também é limitada, não é? Porque o produto de duas funções limitadas vai ser limitado. O produto também é limitado. Agora, a gente sabe que descontinuidade de f e descontinuidade de g, ambos têm medida nula, pelo critério. Tem medida nula, porque eram funções integráveis. Agora nós temos que saber o que é o conjunto dos pontos de descontinuidade do produto de duas funções. Isso aqui não é difícil ver, que o conjunto do ponto de descontinuidade de produto de duas funções é subconjunto da união de descontinuidade de f e descontinuidade de g. Ou seja, um ponto que é o ponto de descontinuidade de produto dessas duas funções ou era a descontinuidade de f ou era a descontinuidade de g. Porque se for contínua em f e contínua em g, é contínua para a função f vezes g também. Ok? Aí, pelo fato de que ambos têm medida nula, a união também tem medida nula e um subconjunto de medida nula tem medida nula e significa que D, descontinuidade de f vezes g, tem medida nula também. E pronto, demonstramos, certo? Corolário 5 se f de AB em CD é integrável e φ de CD em R é contínuo, então a composição dessas duas funções é integrável também. Então, observe. Você tem φ G, eu coloquei, tá errado, φ F, né? Então, tem uma função integrável, certo? F. Essa função integrável vai de AB para CD. Aí eu componho, não é produto, eu componho com outra função φ que é contínua, que claramente é integrável também, mas eu estou assumindo mais do que integrável. Estou assumindo que é contínua. E concluí que a composição é também integrável. Então, vamos lá. Demonstração. Aonde que estão os pontos de descontinuidade dessa composição? φ ou F, né? Observe que φ é função contínua, pela minha hipótese. A descontinuidade da função φ ou F está dentro de descontinuidade da função F. Ou seja, se você tem um ponto de descontinuidade de φ ou F, certamente porque a função F não era contínua naquele ponto. Pois, pelo contrário, se num ponto a função F for contínua, já que φ também é contínua, a composição vira contínua. Simplesmente é assim. Ok? Então, tem medida nula. Nós temos... então, esse tem medida nula. Outra coisa que a gente tem que observar é que, já que CD é compacto, na função φ contínua, então φ em CD é limitada também. Toda função contínua num conjunto compacto, né, é limitada. Portanto, φ ou F é limitada também. Observe que nós precisamos ter as duas coisas. φ ou F é limitada e conjunto dos pontos de descontinuidade, né, que tem medida nula. Isso aqui é critério para dizer que a função φ ou F é integrável. Um corolário deste corolário, então corolário 5,5, é que se f é uma função integrável, uma notação pertencente a R, quer dizer Riemann integrável. Então, módulo dessa função também é integrável. Isso só porque a função módulo é uma função
contínua, certo? O corolário 5 realmente merece reflexão. Merece que a gente faça um exercício, e eu coloquei um exercício na disciplina de exemplo de duas funções fg ou f(φ), se quiser, que ambas as funções são Riemann integráveis, mas composição não é. Eu acho que pensar nesse exercício vai fazer com que vocês pensem bastante sobre esse critério de integrabilidade. A gente está indo bastante rápido aqui, corolários estão saindo bem trivial, mas esse corolário 5 foi muito fundamental, é realmente importante que a função φ é contínua nesse caso. Ok? Bom, temos mais um corolário 6. Esse corolário é bem simples, em que se A é menor do que C é menor do que B, função f é de A, B em R é integrável, tá? Então suas restrições também vão ficar integráveis. Em cada subintervalo também são integráveis. E além disso, vale o que a gente realmente gostaria de ter. Integral é igual a integral, deixa eu colocar fx dx, igual a integral a c fx dx, mais integral cb fx dx. Isso poderia ficar com um corolário, mas só para fazer uma observação, que aqui restrição, né? Restrição é exatamente f vezes característica da função AC. Essa é a dica para mostrar esse tipo de corolários. Próximo corolário 7, que se f de AB em 0m é uma função integrável e integral é zero, então, para todo x em AB, ponto de continuidade, né? Não descontinuidade, ponto de continuidade, temos que f de x tem que ser zero. Ou seja, uma função que tem integral zero não precisa ser totalmente zero em todos os pontos, mas nos pontos que a função é contínua tem que ser zero, certo? Isso talvez até no cálculo 1 vocês tenham visto, a ideia intuitiva, não vou escrever epsilon delta aqui, num ponto, digamos, x, que a função é contínua, se a função não valer zero, se f de x não for zero, pela continuidade você vai achar um intervalo onde a função, né, é diferente de zero também, certo? Aí você, pelo fato que em outros pontos a função é positiva, né, e você vai quebrar integral em vários integrais, né? Por exemplo, 2 ou 3 integrais, e você vai ver que a integral da tua função não poderia ser zero, porque tem pelo menos uma parte que a integral não é zero, o resto é positivo, maior ou igual que zero. Bom, é bom escrever isso de uma forma mais matemática, mas eu acho que isso seria um exercício. E finalmente, um corolário que tem a ver realmente com o exercício e o corolário 5 mesmo, é o seguinte: se f é integrável, ok? E φ ou psi é uma bijeção cuja inversa é Lipschitz, então
f ou psi é integrável. Observe que estou no mesmo contexto do corolário 5, ou seja, f é de AB em CD e, na verdade, eu troquei aqui, lá era φ ou f, aqui ficou f ou φ, né? Lá era φ ou f, aqui ficou f ou φ, tudo bem. Então, deixa eu ver, eu tenho... Bom, eu troquei o papel do φ e o f, mas não importa. Então, o que está acontecendo? Primeiro está agindo a função φ, né, ou psi, depois está agindo a função f, né? Por isso que essa função aqui é f ou psi. Então, o que eu estou dizendo? A função que age em primeiro lugar, né? Primeiramente age, que é a função psi, eu quero que seja uma função cuja inversa é Lipschitz. E a segunda função basta ser integrável. Olhe para corolário 5. Corolário 5 diz que a primeira função, aqui f, é integrável, e a segunda função, φ, estamos assumindo que é contínua, né? É uma coisa a mais. Estamos assumindo. Aqui não, aqui estamos assumindo que a função f é integrável, mas a primeira essa função psi tem uma característica cuja inversa é Lipschitz. O que é uma função Lipschitz? Uma função Lipschitz, né? Uma função Lipschitz é um pouco mais forte que continuidade. Diz que psi menos 1, falei inversa da função psi é Lipschitz, né? Então, psi menos 1 de x menos psi menos 1 de y é menor do que k vezes x menos y. Esse constante chama constante de Lipschitz. A gente, quando fala uma função em Lipschitz, quer dizer que existe um número k positivo, que é chamado constante de Lipschitz, né? De tal forma que essa desigualdade ocorra. Ok? Então, esse aqui é mais forte que continuidade de função psi menos 1. Toda função Lipschitz, toda função que é Lipschitz, então é contínua também. Estamos assumindo algo a mais do que continuidade. Tá bom? Prova desse aqui não é difícil e a gente pode rapidamente fazer a demonstração. É bom fazer essa demonstração. Ok, então precisamente nós assumimos que f é de a, b em R, é integrável, tá? A hipótese nossa aqui é isso, né? E psi é uma bijeção entre CD até AB, né? Então é assim, CD, vou colocar vertical, assim, CD é um intervalo, função psi leva ela como uma bijeção no intervalo AB, depois função f manda para eixo dos números reais. Uma função limitada, claramente, porque é integrável, né? Esse aqui é integrável. Então vai ser limitada a função f. A função psi que aqui é importante para a gente. A função psi é uma função que inversa dela é Lipschitz. Então vamos supor que psi de C é A e psi de D seja B. Poderia ser o contrário, mas a demonstração não faz muita diferença. E a gente sabe que é Lipschitz, então psi menos 1 de S menos psi menos 1 de T é menor do que K vezes S menos T, certo? Então nós queremos mostrar que, então, o objetivo é que f ou psi é integrável. Bom, nós vamos agora explorar os pontos de descontinuidade, não é? Da função f ou psi. Observe que o psi menos 1 virou um homeomorfismo, né? Note, então, aqui que psi menos 1
é um homeomorfismo. Quer dizer, uma função que é contínua, sua inversa também é contínua. Ok? Isso aí porque o domínio é compacto. Então, vamos considerar D, o conjunto de pontos de descontinuidade. Quem pode aqui ter descontinuidade é f, né? df, da função f. Então, aqui os pontos ruins de descontinuidade da função f. E voltamos com psi, né? Vamos obter o conjunto que é inversa de aqui pelo psi. Vamos ter um conjunto dentro do intervalo CD agora. Isso aqui vou chamar de D'. Esse é o conjunto dos pontos de descontinuidade da composição, não é? D' é o conjunto dos pontos de descontinuidade de tal de f ou psi, né? Fora desses pontos vermelhos, todo ponto vai virar ponto de continuidade da composição, porque todo ponto que não é vermelho vai para um ponto que é ponto de continuidade de f, e aí você conclui que a composição de duas contínuas vira contínua. Então, basta ver que esse conjunto vermelho tem medida nula. Então, basta ver que D' tem medida nula, para usar o critério para dizer que a composição é integrável. Por que D' tem medida nula? Para começar, D tem medida nula. Por quê? Porque D é um conjunto de descontinuidade de uma função integrável, não é? Portanto, tem medida nula. E o que estamos querendo provar é que a sua inversa, a inversa pela função psi, ou seja, a imagem pela psi menos 1, tem medida nula também. Aí que tem que usar o fato de que é Lipschitz, psi menos 1. Isso é uma ideia bem clássica. Então, a ideia agora é o seguinte, que se D tem medida nula, e psi menos 1 é Lipschitz, poderia ser qualquer função, poderia chamar de G esse psi menos 1, mas enfim, uma função é Lipschitz, então a imagem também tem medida nula. Esse é um fato da teoria de medida também, que a imagem de um conjunto de medida nula pela função Lipschitz tem medida nula também. A demonstração dessa ideia é fácil, porque já que D tem medida nula para qualquer epsilon, existem intervalos cuja soma de tamanhos, né, é menor do que epsilon, elas cobrem todo o D, né? Elas cobrem o conjunto D. Agora, se a gente pegar psi menos 1 desses intervalos, né, o tamanho deles... Bom, em primeiro lugar, esses psi menos 1 de intervalos vão cobrir psi menos 1 de D, que é o tal de D', certo? E por outro lado, o tamanho de psi menos 1 de cada um desses intervalos é menor do que K, constante de Lipschitz, vezes tamanho do intervalo. Por quê? Porque simplesmente para cada dois pontos, né, que eu pegar, x, y, pela psi menos 1, vai ficar numa distância menor do que K vezes distância de x, y. Aqui é x, y. Função Lipschitz era uma função que, quando você pega dois pontos no seu domínio, a imagem vai ficar numa distância menor do que K vezes distância inicial, que é x menos y, né? Então, todo o intervalo, I, por exemplo, aqui, a imagem vai ficar um intervalo do tamanho menor do que K vezes tamanho inicial. Se você somar agora, vai ficar menor, mas isso aqui era menor do que epsilon, certo? Vezes K, tá certo? Inicialmente eu poderia assumir que é menor do que epsilon sobre K, e aqui vai ser epsilon sobre K vezes K, que vai ser epsilon, portanto, concluí que o conjunto φ menos 1 de D, que é D', tem medida nula, porque consegui cobrir com uns intervalos
onde a soma dos tamanhos é menor do que epsilon. É isso aí para terminar essa aula.